Oi, gente, Jana por aqui. E aí, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo ótimo. Hoje eu quero trazer para vocês 4 arquétipos que me fizeram sair de 0 pedidos para 2.742 pedidos, totalmente de forma orgânica. Fazendo um cálculo aqui rápido, dá uma média de 130 pedidos por mês nos últimos 2 anos. Antes de eu te contar quais são, já deixa o teu like, deixa o teu curtir aqui, se inscreve no canal e compartilha. Isso ajuda e muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas possam ser ajudadas pelos arquétipos. Bom, deixa eu te contar a minha história. Se vocês não sabem, eu tive uma empresa que produzia produtos para ajudar as mães na hora de amamentar. Então, eu produzia rosquinhas para aliviar as dores na amamentação, almofada térmica de ervas para cólicas do bebê e também absorventes de mamas. Era tudo eu que produzia isso, tá? Então, eu decidi abrir uma loja dentro de um marketplace e lá eu lembro que tinha alguns concorrentes que vendiam em torno de 1.500 unidades. E eu dizia, um dia eu vou chegar nesse patamar aí, um dia eu vou ser um deles. Porém, eu não saía do zero, né? Mesmo estudando todas as formas de como descrever produto, observando meus concorrentes, o que eles faziam, não adiantava. Eu acabava não saindo do zero. E tinha um outro detalhe, eu não tinha investimento para fazer em anúncios e chamar mais e mais pessoas para a loja, né? Então, eu não tinha o que fazer, eu tinha que estudar e encontrar outras maneiras de fazer com que pessoas conhecessem a minha loja e comprassem os meus produtos, né? E foi então que eu comecei a pesquisar as formas de como eu poderia mudar, de repente, a minha mentalidade. E aí eu descobri que existiam arquétipos que podiam ajudar a potencializar vendas. E aí eu me interessei e fui estudar, né? Fui focar nisso. Então, eu comecei a aplicar alguns arquétipos e essa combinação foi a que mais trouxe resultados para mim, né? O primeiro arquétipo que eu ativei foi o arquétipo da raposa. A raposa, ela tem como característica a astúcia, a esperteza, a perspicácia, tem a sorte também, e é muito difícil de passar uma raposa para trás. Ela está sempre atenta, sempre vigilante, né? Ao ativar esse arquétipo, já consegui, na primeira semana, a ter as minhas primeiras vendas, né? E através desse estudo, né, fui atrás de outros que poderiam aí me ajudar a potencializar ainda mais as minhas vendas. O segundo arquétipo que eu topei foi o arquétipo da maçã dourada, que é a energia do sucesso, que é a atração de clientes, prosperidade. E ao ativar esse arquétipo, eu percebi o volume dos pedidos aumentar. Em média, eu tinha de 2 a 3 pedidos por dia, quase todos os dias da semana, né? Mas eu queria mais, eu queria era chegar naquele patamar lá dos meus concorrentes. E eu incluí nesse processo o arquétipo do lobo, que trouxe harmonia para os meus negócios e as pessoas começaram a confiar no meu trabalho, sendo fiéis aos meus produtos e começaram a trazer mais e mais clientes, começaram a fazer aquela divulgação boca a boca, né? E através dessa indicação, trouxe mais clientes. E para mim, assim como característica, trouxe a resiliência e a coragem para não desistir, né? Porém, ainda não tinha aquele volume expressivo de vendas, né? Meu sonho era vender todos os dias, de domingo a domingo, e ter uma média de 100 pedidos ao mês, né? Porque eu tinha na minha cabeça assim que eu queria ter um salário de 2 a 3 mil, na verdade um salário de 3 mil reais por mês era o meu sonho, né? E foi aí que a virada de chave aconteceu. Foi quando eu ativei o arquétipo da Cleópatra, né? Que a Cleópatra, ela é estratégia, ela é força, ela é atração, ela é requisitada, né? E junto com esses outros que eu já tive, porque eu não desativei os outros, eu deixei lá eles ativos, tá? E aí a minha empresa, ela deu um salto quântico, assim, sabe? Esse combo de 4 arquétipos fez um boom, assim, na minha empresa. E aí eu comecei a vender todos os dias.
Eu tive até que desativar os avisos de venda, sabe? Que vai caindo no celular e vai dando aquele sinal sonoro, porque o barulho era irritante, porque assim, ó, no bom sentido, né? Porque era de madrugada, e tinha muitas vendas de madrugada, porque afinal de contas eram mães, né? Que estavam naquela sensação ali de se sentir desconfortável na hora da amamentação, e elas compravam um produto de madrugada. Então, muitas vezes acordava todo o meu marido, porque eu ouvia o barulho, acabava acordando, e eu disse, não, vou desativar isso aqui, porque eu não aguento mais, porque era o dia inteiro. Mas era incrível, era maravilhoso, mas ao mesmo tempo enchia um pouco o saco, né? E aí, eu desativei, no caso, né? E de repente eu vi que eu estava fazendo uma média de 120 a 130 pedidos por mês, assim. E era tudo que eu queria fazer, né? E como era eu que fazia tudo, era eu que costurava, era eu que comprava o material, que costurava, que embalava e que botava nos correios. E aí eu percebi que eu já estava vendendo assim para todos os estados do Brasil. Eu cheguei a 24 estados no Brasil, né? Nós somos 27, 26 mais o Distrito Federal, né? Eu cheguei a 24 estados e inclusive consegui chegar em alguns países também, vender para fora também, né? E eu ultrapassei o volume de unidades vendidas dos meus concorrentes, né? Lembra que eles vendiam uma média de 1.500 unidades? Eu já estava vendendo 3.000 unidades. E só subia, e só crescia, né? Então, sim, foram 2 anos em um ritmo acelerado, assim, sabe? Muito exaustivo e cansativo, né? E eu já estava procurando pessoas para me ajudar e eu não conseguia achar pessoas que tivessem um compromisso para me ajudar, né? Não conseguia. Sempre dava algum problema, eu fazia teste e dava algum problema. E eu acabava fazendo tudo isso, né? E além disso, assim como a Cleópatra tomou uma rasteira, eu também tomei nos negócios, né? E por conta disso, a minha empresa acabou falindo em dezembro do ano passado. E foi foi um baque, assim, porque, claro, aconteceram situações que não vem ao caso eu falar aqui, né? Mas para vocês terem ideia, eu fiquei 6 meses da minha loja desativada em função de uma denúncia. E até eu resolver essa denúncia, né? E que foi resolvida, foi tudo certo, ganhei a favor, né? A minha loja que estava em primeiro no ranking, eu era a primeira do ranking do Marketplace, para vocês terem ideia, né? E isso chama muita atenção e as pessoas não gostam disso, sabe? Elas não fizeram que nem eu fiz, assim, que tipo, o concorrente, ele me motivava a querer ser como ele e passar ele. E tem concorrente em que as pessoas não querem que você ganhe dinheiro, elas querem te destruir, né? E foi o que aconteceu comigo, uma das coisas que aconteceram comigo, e tomei essa rasteira e a minha loja simplesmente ficou fora por 6 meses, até eu conseguir recuperar ela, comprovar que era eu que fazia os produtos, que as imagens eram minhas, que eram tudo meu e tal. Só que isso você cai no ranking, né? Você não consegue voltar ao mesmo patamar que você estava. Eu até conseguia vender, mas não no volume que eu vendia. E, aliás, vendia muito, muito pouco. Era como se eu tivesse começado a loja do zero. E isso me desmotivou de uma maneira muito grande, assim. Eu fui ganhando, sei lá, um valor de quase 6 mil reais por mês, porque em 2 anos eu faturei 80 mil reais, né? E eu fui de ter quase um salário de 6 mil reais por mês a praticamente a ganhar 100, 200 reais por mês. Então, isso é uma queda muito brusca no orçamento, e aí, claro, as dívidas começaram a chegar e a situação começou a ficar ruim, e eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. Hoje eu entendo que era para ser assim, eu acho que eu precisava aprender algumas coisas e eu realmente aprendi. Uma delas é não confiar nas pessoas, né? E sempre seguir a minha intuição. E eu devia ter seguido a minha intuição e eu não segui. E em segundo momento,
é que aquilo não era para mim, não era o meu propósito de vida. Hoje o que eu estou fazendo é o meu propósito de vida, que é ajudar mais e mais pessoas através de estudos, de pesquisas, através dos arquétipos, através da numerologia, através da expansão da consciência, tudo que eu aprendi ao longo desses anos e ficar passando isso para vocês, para a evolução de todos nós, né? Esse é o meu propósito de vida. Não era lá ficar trabalhando, produzindo, que nem uma louca, que nem uma condenada, porque eu trabalhava muito. E ainda tinha toda a questão da casa, da família e tal. Para vocês terem ideia, eu só tinha o horário da tarde para tocar a empresa, para costurar, para fazer tudo que eu tinha que fazer. E eu costurava em média, um dia eu cheguei a contar, eu costurava por dia uma média de 65 unidades de rosquinha, que é o par, né? Então eram 60 e poucas unidades. Então era costurar, desenhar, costurar, recortar, costurar novamente, encher, que esse era o processo mais demorado, costurar novamente. E eu costurava à mão, o fechamento à mão, né? O último processo era à mão, para ficar mais bonita a peça, embalar e enviar para o cliente. E eu sempre fui muito detalhista, muito cuidadosa com o meu trabalho. Então eu sempre prezava o cuidado com o material, a higienização, para enviar um produto bem limpo para minha cliente, com todas as instruções que ela pudesse seguir. Eu cuidava desde de empacotar, eu enviava uma embalagem para elas poderem guardar esses produtos, né? E eu não cobrava nada mais por isso. A minha caixa, ela era toda identificada, que era eu que fazia. Então era um produto que chegava na mão do cliente, o cliente se apaixonava até hoje. Eu tenho clientes que ainda me mandam mensagem, me procuram. Ah, você não está mais produzindo, pô, teu produto era tão bom, a tua forma de entrega era muito boa. Porque eu sempre tive esse cuidado, e muito desse cuidado os arquétipos me traziam, né? Principalmente o arquétipo do lobo e da Cleópatra, porque eles prezam essa questão da beleza, eles prezam essa questão de fidelidade, né, com o cliente. E eu tenho clientes até hoje que me procuram em função desse meu atendimento, né? Que foi totalmente feito para eles esse cuidado, esse carinho. E hoje eu entendo que não era mais para eu fazer isso, né? Hoje eu entendo que foi uma parte da minha vida que eu adorei fazer, que me deu um up profissionalmente. Foi a primeira vez que eu ganhei assim um valor muito expressivo, né? E era força só do meu trabalho, era eu sozinha para fazer tudo. E eu provei para mim mesma a capacidade que eu tinha de ir muito mais além. E os arquétipos me ajudaram nesse caminho aí. Então, portanto, minha gente, acreditem, os arquétipos funcionam. É só a prova viva de que os arquétipos funcionam. Só que, claro, eles não fazem nada sozinho. Eles dependem de vocês colocarem a mão na massa e de tomarem a coragem e ir lá, estudarem, pesquisarem e adequarem os melhores arquétipos para vocês. Então, para mim, os arquétipos que eu ativei e que fizeram muito sentido na minha vida naquele momento foi o arquétipo da raposa, que eu tenho ele ativo até hoje, o arquétipo da raposa, o arquétipo da maçã dourada, que eu também tenho ativo até hoje, o arquétipo do lobo, que eu também tenho ele ativo até hoje, o arquétipo da Cleópatra, que eu não tenho mais ela ativa hoje, tá? Esses 4 arquétipos fizeram eu sair de zero e conquistar aí esse número expressivo de pedidos e ter em 2 anos um faturamento de mais de R$80 mil. Então foi incrível, acreditem, os arquétipos podem mesmo ajudar vocês, tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo, não deixa de comentar aqui, isso me ajuda muito, e até o próximo, um grande beijo.